Pessoal que não é da banca, eu vou pedir para eles cortarem os vídeos e os sons, para que nós estamos com 25 pessoas, 23 pessoas na sala. Senão vai poder, se todo mundo manter o som ligado, vai ter uma cheira de fundo muito grande. E o vídeo para facilitar a evitar algum erro aí, alguma lentidão na rede, tá ok? Fábio, tá? Opa, posso falar? Posso começar? Pode. Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o memorial e o relatório Urbanismo em Minas Gerais, Itinerários pelas Cidades, foi o título que eu coloquei. Boa tarde mais uma vez aos visitantes e aos professores da comissão. Eu vim aqui, então, fazer a defesa desse memorial e do relatório, documentos que foram anexados ao processo para esta promoção, que incluem a minha trajetória profissional e acadêmica, em sua totalidade, até os dias de hoje, nesse confinamento em que nos encontramos, né, por esse Covid-19. Prevista para ocorrer no dia 13, a banca teve que ser suspensa por questões dos riscos que envolveriam o nosso encontro, e face à indefinição do processo, eu me sinto aliviado por estar aqui, ao mesmo tempo um pouco angustiado, porque eu me preparei para uma apresentação presencial, e eu utilizaria alguns recursos que eu tenho costume de utilizar nas minhas aulas, né, para essa apresentação, e que dessa maneira remota fica um pouco mais difícil. Bom, eu tenho a dizer que no âmbito da Universidade Federal de Juiz de Fora, esta universidade pública ao qual estou vinculado, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, especificamente no Departamento de Projeto, História e Teorias, aqui situados no sudeste da Zona da Mata de Minas Gerais, em Juiz de Fora, esse vínculo completa algo em torno de 21 anos. Antes dessa vinculação, após a minha graduação em Arquitetura e Urbanismo na Escola de Arquitetura da UFMG, no ano de 89, eu trabalhei como arquiteto em Belo Horizonte, com projetos diversificados, sendo que, em função das dificuldades para consolidar esta atividade, devido aos problemas relacionados com a crise econômica, eu resolvi buscar a continuidade dos estudos. E no ano seguinte, em 1990, eu fui selecionado para o mestrado em Arquitetura e Urbanismo na UFBA. Nesse sentido, um ano depois da minha graduação, eu tive essa oportunidade que me permitiu conhecer Salvador, na Bahia, né? Vale ressaltar que antes da formação no âmbito universitário, estudei em escolas públicas, todos esses estabelecimentos em Belo Horizonte, cidade na qual nasci em 2 de setembro de 1961. Este percurso de formação, que tive acesso de maneira integral, eu agradeço aos meus pais, a minha mãe, artista plástica e professora rural, meu pai já falecido, construtor, e que, enfim, me permitiu chegar nessa condição de professor, nessa universidade, onde eu sigo, então, a minha trajetória como engenheiro arquiteto e urbanista. Em Salvador, tive contato com uma realidade bastante distinta em relação a Belo Horizonte, e foi onde eu comecei a entender o que era o ofício do professor universitário, bem como o trabalho do pesquisador acadêmico. Tive professores com senso crítico aguçado, Ana Fernandes, Marco Aurélio, Maria Brandão, Odete Dourado, Pasqualino Mainavita, Paulo Ormindo, dentre outros. A experiência em Salvador, com os contrastes entre o moderno e o secular, marcaram bastante a minha formação, além do contato com a cultura ligada à capoeira Angola e às lutas de resistência do movimento negro.
Concluí a minha dissertação em 1994, com o trabalho intitulado Belo Horizonte, um passo de modernidade, na qual eu explorei a planificação de Belo Horizonte no final do século XIX. Essa dissertação foi orientada pelo arquiteto e professor Joel Campolina, da Escola de Arquitetura, e co-orientada pelo professor Marco Aurélio de Figueiras Gomes, sendo que esse professor abriu os caminhos para o entendimento da história da cidade e do urbanismo, o que me fez valorizar ainda mais o patrimônio cultural de Belo Horizonte. Nesse sentido, ao retornar de Salvador, reiniciei novamente a atividade de projetos e, ao mesmo tempo, dei continuidade à atividade de pesquisa, sendo que, neste retorno, resolvi divulgar os trabalhos desenvolvidos em artigos de jornais, no Estado de Minas, no Hoje em Dia, jornais de circulação em Belo Horizonte. Nesse período, vale dizer também, eu participei do projeto do concurso do Centro Cultural Uzi Minas, em colaboração no escritório do arquiteto Joel Campolina, em Ipatinga, que foi esse concurso, a gente obteve o 3º lugar. Cabe um parêntese aqui, logo que concluí a defesa da dissertação, que teve a participação do professor Paulo Ormindo, eu fui convidado pelo professor Marco Aurélio para integrar o subprojeto Belo Horizonte, que ele desenvolvia junto à rede de pesquisa recém-formada, Urbanismo no Brasil, que tem a professora Cristina Leme, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, como coordenadora. Essa oportunidade me permitiu conviver com pesquisadores reconhecidos no âmbito nacional, que buscavam uma revisão crítica da história da cidade e do urbanismo no Brasil. Esses professores já estavam vinculados a instituições de ensino, dentre os quais eu posso mencionar os seguintes integrantes: Ana Fernandes, que eu já mencionei, Célia Ferraz, a própria professora Cristina Leme, Eneida Mendonça, José Bernardino, José Geraldo, Marco Aurélio, Maria Soares, Marlice Nazaré, Rodrigo de Faria, Vera Rezende e Virgínia Pontual. Foi onde aprendi metodologias de pesquisa que me vêm provocando e que me provocaram interesse em aprofundar os estudos sob o ponto de vista histórico, especialmente relacionado com as teorias da cidade e do urbanismo. Bom, o apoio técnico nessa pesquisa, a partir de 1995, não impediu a continuidade das atividades como arquiteto, sendo que passei a desenvolver as duas em paralelo, com o apoio também de 3 bolsistas de IC e a base instalada na biblioteca da Escola de Arquitetura. Nesse período, tentei o ingresso como professor nessa escola, sem sucesso, em concursos públicos para professor substituto e para professor efetivo. Em 96, com a divulgação da pesquisa sobre Belo Horizonte, eu fui convidado pela socióloga Lídia Avelar Stanislau para trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura, no então formado Departamento de Memória e Patrimônio Cultural, no qual eu aprendi a trabalhar na perspectiva multidisciplinar, com advogadas, sociólogas, historiadoras, arquitetos, filósofos. Então, foi uma experiência muito importante. E Belo Horizonte, naquele tempo, né, faria 100 anos, em 97. Então, o trabalho do departamento foi uma experiência muito importante no sentido das políticas públicas ligadas à questão da proteção do patrimônio cultural. E eu aprendi a valorizar mais ainda a cidade que eu tinha vivido como adolescente e como criança, além de então me capacitar nessa frente ligada ao planejamento urbano, né? Em 96, eu consegui ingressar como professor substituto na Escola de Arquitetura e assumi a disciplina de Urbanismo 1 no Departamento de Urbanismo, onde então eu pude aplicar teorias e metodologias que eu desenvolvi no tirocínio docente do mestrado, na pesquisa e, de certo modo, que eu já havia vivenciado como monitor da disciplina de projeto, ainda como estudante de graduação. Busquei inserir uma metodologia de trabalho diferenciada em termos de apreensão dos fatos urbanísticos, esses revelados não em termos de uma coleção enciclopédica, ao contrário, como algo que poderia ser utilizado nas atividades acadêmicas dos estudantes. Posteriormente,
eles viriam a trabalhar como profissionais habilitados. Foi a oportunidade que tive para criticar, de certo modo, o ensino causal mecânico evolutivo da parte de alguns professores durante a minha graduação. Os resultados alcançados foram muito satisfatórios e os estudantes se empolgaram com os temas desenvolvidos, que tinham relação direta com a história do urbanismo de Belo Horizonte. Este foi um ano bastante atípico. Eu me desdobrava para dar conta das atividades, das frentes de trabalho em paralelo. E eu permaneci nesse ritmo até 97. Nesse período, continuei a participação em eventos científicos, continuei a participação de eventos científicos que eu vim desenvolvendo desde 93, com apresentação de trabalhos, esses relacionados à pesquisa, particularmente nos eventos Seminário de História da Cidade e do Urbanismo e no Docomomo, e, enfim, foi uma experiência importante. Em 98, com a imersão nessas teorias e nessas experiências de ensino, além das experiências da prática profissional, eu comecei a construir um projeto de pesquisa para o doutorado e me submeti à seleção na FAUSP. E tive êxito, e os estudos foram iniciados em agosto de 98. Ali eu tive um contato mais direto com a professora Cristina Leme, que me orientou, e que, ao mesmo tempo, era coordenadora da rede mencionada Urbanismo BR. Como, no primeiro momento, não consegui ter bolsa em termos de apoio, eu tive que continuar as atividades em Belo Horizonte, essas relacionadas aos projetos. Continuei também o apoio técnico na rede e a consultoria na prefeitura. No tocante ao ensino, esse foi interrompido, pois o vínculo de professor substituto naquele ano era só permitido por um ano, né? Bom, nem preciso dizer como eram difíceis as idas e vindas para São Paulo, no tocante ao esforço físico, bem como a necessidade de continuidade dos trabalhos em Belo Horizonte, sem poder me dedicar integralmente ao doutorado. Entretanto, a par desse esforço físico, eu conheci São Paulo, né? Foi uma oportunidade para conhecer melhor São Paulo, para utilizar as bibliotecas da FAO USP, da FAO Maranhão, da FAO Cidade Universitária, e aqui vale um parêntese, né? A importância das bibliotecas e de ter uma biblioteca com a infraestrutura que a FAO tinha, algo que eu experimentei antes na Escola de Arquitetura e na UFBA, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, né? Com acesso direto aos livros, aos periódicos, enfim, ao acervo, né? Rico que aquela biblioteca tinha. Em 98, já com vínculo consolidado no doutorado, eu participei do Seminário de História da Cidade em Campinas, e ali o professor Marco Aurélio me indicou a possibilidade de um concurso na UFJF. E quando eu voltei de Campinas, eu acabei me preparando e fui prestar o concurso, e eu tive êxito, né? Tive êxito, passei em primeiro lugar, e eu pude dar continuidade à carreira docente iniciada como substituto. Me transferi, então, no ano de 99, para Juiz de Fora, onde iniciei a trajetória que me conduziu até aqui, neste momento da carreira acadêmica. O vínculo com o professor efetivo e a dedicação exclusiva, além da transferência para Juiz de Fora, fez com que eu tivesse que interromper os trabalhos em Belo Horizonte. Na UFJF, consegui dar continuidade às atividades de ensino e pesquisa, incluindo o apoio à rede Urbanismo BR e também o curso de doutorado. Como não tinha afastamento integral, eu ficava 2 dias em São Paulo e voltava para cursar as disciplinas lá, né? Neste ano, a gente teve o lançamento do livro Urbanismo no Brasil, que foi um momento importante, que incluiu um capítulo no qual eu participei. Em termos de ensino, eu assumi as disciplinas de Teoria e História, no então Departamento de Arquitetura, e orientava também trabalhos de conclusão de curso. Aproveitei para continuar as metodologias de ensino, tendo aprofundado o que havia iniciado em Belo Horizonte, acrescido das experiências do doutorado, da pesquisa, e isso teve um reconhecimento importante da parte dos alunos.
Bom, nos ambientes da FAO UFBA e da FAO USP, eu descortinei outros horizontes conceituais, para além da visão estrita voltada para o projeto arquitetônico e os seus desdobramentos, que foi a formação que a gente teve na Escola de Arquitetura, com uma grade curricular centrada nas disciplinas de projeto, né? Assim, o encaminhamento progressivo direcionado para as teorias da história da arquitetura e do urbanismo foi impulsionado pelos cursos de pós-graduação. Tal direcionamento ampliou, em termos conceituais, a minha visão de projeto, nos seus vários níveis, e as possibilidades de abordagem dos temas. Este processo revelou a importância da pesquisa para a busca de soluções para as cidades. E, atrelado a isso, se colocava o percurso ligado ao ensino, no sentido das atividades correlacionadas, né, que este proporcionava. Assim, de início, assumi a coordenação das disciplinas de Evolução da Arquitetura e Urbanismo 3 e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo 2. A primeira com abordagem sobre a história, a segunda mais sobre as teorias e as práticas sobre as cidades. Em ambas, eu procurei trabalhar o olhar, a experiência de um olhar sobre o passado, este de maneira a permitir a compreensão do sentido que se colocava no presente, do sentido que esse passado se colocava no presente, e o que era possível projetar para o futuro. A ênfase da investigação no campo da arquitetura, no campo do urbanismo e do planejamento urbano, foi revelada em termos de fatos urbanísticos e da atuação dos protagonistas, que era algo que eu vinha trabalhando no apoio técnico na rede que eu mencionei. Então, o enfoque buscava também a contribuição de outras áreas de conhecimento, além de outros saberes, estes não necessariamente acadêmicos. Tal enfoque foi explorado nas disciplinas, com aulas expositivas, uso de meios auxiliares, seminários, discussões, visitas técnicas, e também atrelado a esse percurso, viagens de estudos que se mostraram essenciais para o desenvolvimento do curso. Outro ponto desenvolvido, né, foi também a abordagem de visitas específicas, né, em referências na historiografia da arquitetura e do urbanismo, além de encontros, conversas comunitárias e debates com profissionais. Posteriormente, eu assumi outras disciplinas, né? Nesse percurso foram essenciais os fundamentos nas teorias e na história trabalhados anteriormente, seja no tocante à pesquisa, seja no tocante ao ensino. Além disso, as interferências nas abordagens proporcionadas pelas experiências extensionistas foram importantes. Nas explanações, buscava fazer com que os estudantes abstraíssem a realidade do de fora e pensassem em maneiras utópicas de trabalhar as questões que se colocavam, seja nas teorias, seja nas práticas, com seus complementos, né, colocados ali pelas frentes de trabalho na cidade. Ao mesmo tempo, essa abstração incluía uma provocação não muito usual nas disciplinas, que era esquecer um pouco a legislação vigente na cidade e também não usar tecnologias CAD. Com isso, eu tinha resultados interessantes no sentido de trabalhos feitos à mão livre, né? Nesse percurso também, eu continuei a orientar trabalhos de conclusão de curso, né? E nos últimos 10 anos, a predominância dos temas dessas orientações foram voltados para a história do urbanismo e para propostas de planejamento urbano. Coordenei também, por um período, o estágio curricular supervisionado. O vínculo à universidade permitiu o apoio alcançado em editais de pesquisa oferecidos pela própria universidade, bem como nos âmbitos federais e estaduais, CNPq e FAPEMIG. A atividade de pesquisa, com o apoio institucional, impulsionou os trabalhos e permitiu com que eu pudesse vislumbrar horizontes de cooperação. Foi o que ocorreu com a participação de estudantes de graduação, com bolsistas IC, e a aquisição de equipamentos que, aos poucos, permitiram materializar o ambiente do laboratório, um ambiente de laboratório para o núcleo de pesquisa. Ainda nesse processo, foi iniciada a frente de extensão,
com os primeiros trabalhos desenvolvidos junto à incubadora tecnológica de cooperativas populares, Intercop, que envolveram projetos para a região. Em 99, coordenei um trabalho em Ubá, na cidade de Ubá, ligado à questão da memória ferroviária e à proteção do patrimônio cultural, e, aos poucos, a extensão começou a engolir um pouco a pesquisa, e ficaram bastante efervescentes os trabalhos. Além disso, bolsistas de IC também passaram a fazer parte do núcleo, né? E, ao mesmo tempo, a gente começou a participar dos eventos também, na área da extensão universitária, além dos eventos científicos na área da pesquisa. Me envolvi também nas obras do Galpão da Arquitetura, que naquele momento significava ampliação do curso da Faculdade de Engenharia, né, para um ambiente mais adequado. Em 2003, eu concluí o doutoramento, com a defesa da tese Por uma Cidade Moderna, ideários urbanísticos em jogo, no concurso para a Molevade e nos projetos destacados da trajetória dos técnicos concorrentes. Na minha banca participaram, além da professora Cristina Leme, os professores Thelma de Barros Corrêa e Carlos Roberto Monteiro de Andrade, ambos do IAU-USP, Celso Monteiro Lamparelli, da FAUSP, e Rosélia Piquet, do IPUR, da UFRJ. A tese revelou-se como um aprofundamento do que havia desenvolvido de modo incipiente na pesquisa do mestrado, além das atividades junto à rede urbanismo.br. Nesse momento, já tinha consolidado a minha participação nesta rede, e que envolveu inúmeras atividades, oficinas, workshops, participação em eventos, reuniões e viagens de estudo. Assim, as atividades de pesquisa ali desenvolvidas foram continuadas com a divulgação dos resultados nos eventos científicos e nas publicações subsequentes. A partir de 2004, assumi a coordenação do curso até 2007, o que viria a ocorrer novamente no período de 2016 a 2018, foi minha primeira experiência em termos de gestão, e que envolveu uma aproximação muito grande com os estudantes, no sentido que nós estávamos ocupando o galpão da arquitetura recém-construído, ainda não totalmente, com a obra não totalmente concluída, mas que dava para o curso um lugar, não é, específico, e aos poucos a gente começou a criar uma identidade com aquele lugar. É uma pena que os professores não estão aqui em Juiz de Fora para poder conhecer. Espero que a gente possa ter essa oportunidade no futuro, né? Depois desse momento que a gente está vivendo. Enfim, além de aprender também como funcionava a universidade em termos de gestão, participando dos conselhos de graduação, dos conselhos de extensão, e, enfim, né, com essa proximidade com os estudantes, e também uma visão do projeto pedagógico do curso, que a gente começou a trabalhar algumas questões específicas no sentido de uma adaptação maior à realidade que a gente vivia. Em 2005, a consolidação dos trabalhos de pesquisa acabou fazendo com que eu estruturasse o núcleo Urbanismo em Minas Gerais, o urbanismo.mg, com um laboratório de pesquisa, com equipamentos e com esse número de estudantes de extensão, bolsistas de extensão, bolsistas de C, e também os alunos de TCC, que naquele tempo tinham bolsas fornecidas pela universidade. Eram também alunos bolsistas. Bom, o núcleo consolidado, foram encaminhados inúmeros projetos, né? A cada ano, cada edital que surgia, a gente buscava concorrer, e alguns a gente conseguiu êxito, outros não, né? A pesquisa integrada à rede continuou, as atividades de extensão continuaram. Em 2006, me envolvi no projeto Rondon, na Operação Minas, na cidade do Cerro. Isso se repetiu também em 2008, né? Permitiu um trabalho direto com as comunidades. Essas atividades de extensão foram desenvolvidas e tiveram repercussão muito grande nas cidades, né?
Logo em seguida, a gente desenvolveu planos diretores para municípios aqui da região, também com o apoio dos órgãos de fomento. Esse desafio foi um desafio grande que começou a envolver um número muito grande de estudantes, professores, colaboradores nos municípios e a agenda da extensão começou a interferir demais na agenda da pesquisa. Foram feitos trabalhos de levantamento de campo, pesquisa em acervos documentais, entrevistas, audiências públicas, né? Era aquele momento dos planos diretores que os municípios deveriam fazer, né? E a universidade, então, nós, da universidade, estávamos ali para prestar esse apoio a esses municípios. As ações, então, de cunho multidisciplinar envolveram frentes diferenciadas, né? Em temas ligados à questão ambiental, à questão do patrimônio cultural, questões ligadas ao planejamento urbano, ao urbanismo, arquitetura, design, enfim, isso com o encontro de diversos profissionais, né, nessa perspectiva multidisciplinar. Nessas ações também destaco desdobramentos que foram feitos em termos de viagens de estudos e visitas técnicas que ampliaram os horizontes da pesquisa e da extensão para além do entorno de Juiz de Fora, para o estado de Minas Gerais e para fora do estado também, né? Ainda como desdobramento. Senhor presidente, só uma questão de ordem, eu peço que, se possível, que me avise quando faltarem 5 minutos quando tiver com 45 minutos, pode ser? Tá ok. Eu estou anotando aqui. Perdi um pouco aqui no meu cronograma, no meu cronômetro. Bom, Você tem uma ideia, você começa 2h18, 2h20, né? eu Então, anotei. quando é 3h05, você já está em 45 minutos. Já estou em 45 minutos? Hein? Já estou em 45 minutos? Não, pode ficar tranquilo. Ah, ainda estou, ainda falta tempo. Você Bom, tem 2h20, você tem 25 minutos. não, já consegui localizar agora o tempo. Obrigado. Ainda como desdobramento dessas atividades, eu intensifiquei a participação nos eventos nacionais e internacionais, de modo individual e também coletivo, o que possibilitou divulgar os resultados alcançados com uma amplitude maior. Além disso, foram desencadeadas publicações de artigos em periódicos, capítulos de livros, entre outros, que permitiram estender o alcance das, das atividades, né? Tanto de pesquisa quanto de extensão. Também me envolvi na organização de eventos científicos na área, com interlocutores em outras instituições de ensino e de pesquisa. Neste processo, eu busquei incluir outros profissionais, professores colaboradores e estudantes da graduação, esses vinculados a áreas diferenciadas, com os quais, então, foram desencadeadas discussões teóricas e também abordagens práticas. A perspectiva que se colocava e que permanece na atualidade foi aquela da crítica sobre as modificações implementadas de maneira inadequada sobre as cidades. Em jogo se colocava pensar a qualidade dos espaços públicos, e se coloca ainda, e as repercussões desses espaços públicos na sociabilidade, essa considerada em termos de um sentido comunitário, né? A partir de 2009 foram encaminhadas, então, as jornadas de planejamento municipal, como uma continuidade das atividades extensionistas no tocante ao apoio aos planos diretores. Essas jornadas envolveram oficinas com os professores nos municípios e com os funcionários das administrações públicas, no sentido da capacitação relacionada aos temas que nós trabalhamos nos planos diretores elaborados. Para os estudantes e para nós era uma capacitação, para os estudantes era uma capacitação, era uma pós-graduação dentro da graduação, ainda na graduação, que proporcionou uma experiência muito grande para eles, né? Em 2011, concluí a organização do livro Urbanismo em Minas Gerais, pelas cidades.
que foi também resultado desse trabalho de pesquisa e extensão, né, aqui na região. Esse apoio, o livro, então, permitiu repercutir os trabalhos de pesquisa e extensão. Em 2012, eu consegui o apoio pela CAPES para o estágio pós-doutoral, e com isso eu consegui desenvolver atividades em Venezia, na Itália, onde eu residi, tendo me vinculado à Universidade UAV de Venezia, né, orientado pela professora Donatella Calabi e pelo professor Guido Zucconi. Bom, a dinâmica do estágio pós-doutoral permitiu a imersão no dia a dia da cidade de Langonar, através de longas caminhadas, ou pelo percurso do uso do transporte público, estes em barcas, através dos vaporetti. A vivência do patrimônio cultural de Veneza marcou muito a experiência, transformou o meu olhar sobre as cidades. Essa imersão se revelou como um sonho e me fez perceber o patrimônio cultural de uma maneira diferenciada, sensibilizado pela materialidade, né, ali decomposta, e em transformação que se revelava. Além disso, o forte sentido comunitário ainda presente, que deve ser destacado, apesar da presença do enorme contingente de turistas e alguns moradores e comerciantes não nativos. Outro aspecto que se colocava, para além da cidade em si mesma e da sua condição espetacular, foi a oportunidade de acompanhar as aulas dos professores Guido Zucconi e Donatella Calabi, e explorar um pouco mais das questões metodológicas que eu já vinha explorando antes, né? Bom, além disso, eu participei de inúmeros seminários, né? A universidade proporcionava inúmeras atividades em termos de seminários, de visitantes estrangeiros, alguns brasileiros. O professor Carlos Martins esteve em algum que eu participei, né, sobre São Paulo, assisti conferências, discussões de projetos, enfim, foi uma experiência muito grande, que eu tive contato também com outros professores, com o professor Bernardo Zeck, já falecido, né? Bom, na continuidade em Veneza, então, eu consegui concluir o estágio pós-doutoral, né? Nessa oportunidade, eu também prestei colaboração numa pesquisa sobre patrimônio industrial, que era coordenada pelo professor Giovanni Luigi Fontana, da Universidade de Padova, e essa colaboração envolveu a participação em eventos específicos, visitas técnicas, orientações de trabalho de pesquisa. Ele esteve aqui em uma oportunidade, inclusive na Escola de Arquitetura, e em visita técnica no patrimônio industrial de Minas Gerais. A professora Celina participou de uma reunião com o professor. Em Bolonha, também, eu tive assisti uma aula magna em Bolonha, nessa oportunidade também, da experiência, La responsabilità dell'architettura, do Tadao Ando, né? Nesse período, aprimorei o conhecimento do italiano e em outros idiomas que eu já vim desenvolvendo, né? Ao mesmo tempo, a partir de 2009, antes do período de estágio pós-doutoral e após este, foram desencadeadas viagens de estudo e pesquisa para outros países, na América Latina e depois também na Europa, né? Essa ampliação buscou, dentre outros interesses, o entendimento, numa perspectiva de análise comparativa dos temas ligados ao planejamento urbano e ao urbanismo, né? Em determinados percursos foram selecionados pontos e visadas, além de exploradas visitas a museus, arquivos e bibliotecas, sem deixar de lado estações ferroviárias e mercados. Essa oportunidade de conhecer outras cidades, outras culturas, né, ampliou bastante a visão no tocante a pensar a cidade, né, e no tocante a passar para os estudantes essa importância de buscar outros referenciais, né, de sair da própria cidade, como eu saí de Belo Horizonte, né, como eu sempre incentivei os estudantes aqui a sair de Juiz de Fora, né. Além disso, também, eu explorei nessas visitas
a fotografia e os desenhos, né, que eu transformei em séries que foram publicadas. Vale ressaltar que essas frentes de ensino, pesquisa e extensão, de maneira progressiva, né, e intensa, me acabaram me induzindo a, a seguir pelos estudos urbanos, pelo caminho dos estudos urbanos, nesse enfoque pelas cidades como um leitmotiv, né, para as incursões nesses itinerários acadêmicos e profissionais. Enfim, essa inserção nesses estudos urbanos, cada vez mais, né, considera a situação trágica de degradação das nossas cidades e envolve com isso a necessidade de um embasamento conceitual. Quando eu estava escrevendo o memorial, né, na minha quarentena memorial, que eu estou na minha, sei lá, 13ª quarentena, que desde janeiro que eu vinha já em quarentena, concentrado, né, em férias e escrevendo memorial, e eu recebi as notícias de Belo Horizonte. Enchente em Belo Horizonte, enchente em Ubá, era enchente por Minas Gerais toda, por Juiz de Fora, enfim. Cada vez mais essa questão, né, eu vejo a emergência da gente, como profissional, urbanista, como arquiteto, envolver os outros profissionais e sensibilizar os estudantes da necessidade da gente rever, né, essa, essa condição que a gente tem hoje de insustentabilidade, né, no sentido de buscar uma requalificação com participação, com envolvimento da comunidade, que não adianta também pensar em ações de intervenção, né? Eu nem uso mais a palavra intervenção urbana, intervenção urbanística, eu uso a palavra, eu evito esses termos autoritários, né? Tombamento, procuro evitar também, no sentido de mostrar para os estudantes a necessidade de envolver as comunidades e colocá-las como coautores das propostas, né? Enfim, por essa via, então, eu venho trabalhando essa emergência da requalificação, né? Tenho buscado fundamentos para essas abordagens sobre as cidades que extrapolam os limites dos saberes ligados à arquitetura e ao urbanismo. E nas frentes mencionadas, tenho procurado mostrar também a importância de buscar outros olhares, outras reflexões que possibilitem uma compreensão diferenciada, fora dos moldes e dos formatos estabelecidos no âmbito da nossa profissão. Fábio, Essa 35 minutos, tá? não, tranquilo, agora eu estou orientado. Essa preocupação, obrigado. Essa preocupação com as metodologias foi algo que me incomodou, que, né, como eu mencionei antes, sempre foi algo que me fez buscar um aprofundamento conceitual, isso para enfrentar as dificuldades e obstáculos relacionados às políticas urbanas. Dessa forma, tenho procurado ressaltar esse incômodo nas minhas aulas, que inclui conteúdos referenciais vinculados à pesquisa, como eu mencionei, com enfoque teóricos e práticos, nos quais procuro atuar em conjunto com os estudantes. O intuito é fazer com que eles se sintam motivados para pensar os problemas colocados pelas cidades e as soluções urbanísticas possíveis. Ou seja, nas minhas aulas, eu motivo os alunos a pensarem comigo. Não é só eu pensando, não é só eu no tablado, passando um conhecimento, passando uma experiência. É também trazê-los para essa coisa do exercício do pensamento, né? Bom, além da ideia de trabalho em grupo também, que eu acho importante, as aproximações sobre o objeto de estudo, composto pela cidade, buscam inserir os estudantes nas demandas comunitárias e nos problemas correlatos, né? A intenção, então, é provocar um mergulho conceitual e um pensamento crítico na busca de proposições urbanísticas. Isso considerando o quadro que eu mencionei de degradação das cidades, né?
A valorização e a requalificação dos espaços públicos são abordados, né? A busca pela qualidade das moradias, outras questões se inserem, a questão do transporte público, né? Cidade, esse discurso da cidade para as pessoas, né? Essa abordagem, então, tangencia as práticas e o pensamento do urbanismo e engloba as questões ligadas à arquitetura e também ao design, ao urban design, para ser mais específico, além de explorar os marcos legais que nós temos à disposição. O enquadramento metodológico tem foco assim nos horizontes da cultura, afinal, é esta que diferencia as cidades como patrimônio cultural, a distinguir uma cidade da outra. O aspecto único de cada cidade é assim enfatizado, com as singularidades compostas no tecido urbano. Tradição e modernidade se revelam nesse quadro com maior ou menor intensidade. As conquistas tecnológicas proporcionadas pelas inovações interferem nesses ambientes construídos. Vale dizer que o desenvolvimento urbano, na perspectiva aqui tratada, não se traduz apenas em avanço, eu mostro isso para os estudantes, né? Enfim, nas discussões, eu ressalto o estado atual das cidades, né? A questão dos rios, a questão das expansões urbanas que desqualificam, que deveriam trazer soluções e trazem problemas, o, as áreas florestadas que se perdem, cursos d'águas que são cobertos por lajes, como a gente teve em Belo Horizonte, né, e continua, agora acho que foi proibido, mas perdemos muitos cursos d'água em Belo Horizonte, inclusive o Ribeirão Arrudas, né? Então, atrelada à degradação cultural, eu exploro, né, essa degradação cultural ligada à desqualificação dos espaços públicos e dos seus equipamentos, né, além da desconsideração dos diversos tempos pelos quais as cidades foram construídas. Bom, eu ressalto para os estudantes, então, os vários problemas, a questão que a gente tem hoje, né, muros, cercas, grades, acrescidos de sistemas eletrônicos, de segurança, que acabam ampliando a segmentação que a gente tem hoje nas cidades, né? A perda do sentido de comunidade, esse sentido comunitário que eu vivenciei em Venécia, né? Que eu acho que é algo que a gente também tem que discutir, que eu discuto com os estudantes. Enfim, essa temática tem sido abordada no conjunto das disciplinas sob minha coordenação, temática incluída também nas atividades de pesquisa e extensão, que acabam renovando os conteúdos ministrados na sala de aula. Bom, como parêntese, em 2006, 2010, eu atuei como membro da FAPEMIG, como membro da Câmara Tech. Foi uma experiência importante, permitiu uma visão global da questão dos projetos de pesquisa, das propostas na área de arquitetura, urbanismo e design em Minas Gerais, né? 40 minutos, tá, Fábio? Oi? 40. Tá certo. Em termos de experiência de ensino, eu participei, no âmbito da pós-graduação, na colaboração com alguns programas, com vínculos temporários, o que envolveu orientações, colaborações e participação em bancas em níveis de especialização, mestrado e doutorado. Estive à frente da disciplina Tópico Especial em Narrativa, Imagem e Sociabilidades no programa de pós-graduação de História, que eu permaneci de 2008 a 2010. Entre os anos de 2014 e 2016, eu coordenei o grupo de estudos tutoriais da Faculdade de Arquitetura, com inúmeras incursões teóricas e práticas, além da orientação de diversos estudantes. Nesse período, participei também de comissões e conselhos no âmbito da universidade fora dela, né? Bom, em 2016 a gente teve o golpe, né, que interferiu nas atividades de pesquisa e extensão, que eu não vou me alongar, que anunciou ali, já tinha um prenúncio de retrocessos que a gente está vivendo hoje, que eu também não vou anunciar. Logo em seguida, em 2018, né, eu comecei a buscar com mais intensidade a cooperação internacional, e fiz algumas viagens para a Finlândia, para os Países Baixos, para o Irã,
onde eu participei de eventos e permaneci por um período desenvolvendo trabalhos de pesquisa. Essa atividade continuou em 2019, né? O objetivo foi possibilitar a expansão dos referenciais para o pensamento e as práticas sobre as cidades, nessa perspectiva que eu coloquei da requalificação. Bom, participei de inúmeras atividades na Finlândia, né? Em 2019, vale ressaltar a publicação do livro pela rede, né? Coordenado pela professora Cristina Leme, Urbanismo e Política nos anos 60, que eu participei com o capítulo Pensamento e as Práticas do Urbanismo em Minas Gerais. No retorno ao Brasil, assumi a disciplina de Projeto de Arquitetura e Urbanismo 8 e Fundamentos de Arquitetura e Fundamentos de Urbanismo no curso de Engenharia Civil, ao qual permaneço. Bom, para finalizar, com um parêntese, então já estou concluindo, eu tenho consciência da minha contribuição para o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, além das oportunidades de cooperação nacional e internacional que provoquei, os estudantes egressos que participaram das minhas aulas, bem como das atividades de pesquisa e extensão e orientações, se encontram dispersos, inseridos nas dinâmicas do mercado de trabalho, nas administrações públicas, em programas de pós-graduação em universidades particulares e públicas, e etc. Os resultados dos trabalhos foram amplamente divulgados e seguem com repercussões nas comunidades que atuamos. As atividades aqui expostas tiveram o apoio dos técnicos administrativos, que eu faço questão de ressaltar, porque sem eles a gente não conseguiria atuar, com os quais eu procuro trabalhar com ética e responsabilidade. Por fim, na conjuntura do que vivemos, né, nesse momento de recessão profunda que assola o mundo, penso que o papel dos professores se multiplicou, particularmente relacionado com as universidades públicas e a contribuição para a sociedade. Eu participo da APS, né, do nosso sindicato, dos movimentos, dos eventos promovidos, no sentido de militar pela melhoria da nossa condição como professor, né, da importância dos professores na universidade pública, em particular, além de pensar também as atribuições profissionais, no caso dos arquitetos urbanistas, dentre outros, para mostrar às futuras gerações os caminhos possíveis para a transformação das cidades. O que tenho buscado na minha atuação pedagógica profissional, cito de maneira intensa, ainda mais essa situação de confinamento, a necessidade de desdobramentos espirituais para nos motivar e fazer com que essa motivação reverbere nos estudantes. Assim, repensar os rumos do desenvolvimento urbano, que era algo já anunciado e enfatizado nas abordagens sobre as cidades, pela própria condição ambiental e cultural insuportável, relacionada aos ambientes construídos, se coloca, então, de maneira essencial. No tocante às políticas públicas, nos campos do urbanismo, do planejamento urbano, além da arquitetura, essa tem sido a minha ladainha, como provocação para os estudantes pensarem a inclusão social, as desigualdades e os preconceitos, dentre outros, com ética e conhecimento científico. Tenho procurado ressaltar também a condição privilegiada que envolve a possibilidade de ter acesso ao ensino numa universidade pública e a responsabilidade social que nos cabe na luta contra as desigualdades que persistem no dia a dia da nossa sociedade. Nessa situação em que nos encontramos, como já mencionado, confinados, os desafios são inúmeros para a retomada, que com certeza não vai ser fácil. De um lado, se coloca a continuidade no que se refere às lutas contra a exploração e as injustiças. Minutos, quantos que você falou? 5. Ah, tá bom. Injustiças pelas cidades, né, de outro lado, se mostra necessário repensar caminhos e aprofundar o pensamento e as ações no sentido da solidariedade, cooperação e senso comunitário, mais uma vez, que inclua a tão necessária requalificação dos espaços públicos, né? Por essa via, a inversão proposta por Merleau-Ponty aqui se revela, mais uma vez, diga-se, né, que
ao invés do apesar de, nós temos que pensar que graças a, né, fazer essa inversão para superar os retrocessos em jogo e poder retomar o processo democrático de fato, para além da condição autoritária neste déjà vu, 1964, nas sombras. Estou pensando na Silvia aqui no artigo que ela escreveu, com os termos, eu gostei muito. Estou usando alguns, hein, Silvia? Alguns termos aqui. Esse déjà vu 64 nas sombras, para além dessa condição ligada ao Covid-19, com particular atenção no que se refere às proposições para as cidades. Estas em termos de políticas públicas e processo participativo. Antes de finalizar esses itinerários, ressalto meu orgulho e felicidade por ter alcançado essa carreira como professor, junto à Universidade Federal de Juiz de Fora, que me acolheu. Agora fiquei emocionado. Esse percurso pelas cidades, por assim dizer, foi possível com o apoio institucional, além do suporte das agências de fomento mencionadas, seja no nível federal, seja no nível estadual, com colaboradores e estudantes que se empenharam. Alguns estão aqui nessa sala remota. E a interrogação que eu coloco, então, para concluir, como um revival do que vivi quando retornei da Itália em 2012, é pensar, e agora, para onde vamos? Ou seja, onde estamos e aonde chegaremos? Enfim, e ora, dove andiamo? Enfim, muito mais pode ser dito e feito, e este é o desafio que me provoca, que estes itinerários possam contribuir para o pensamento e as práticas voltados para o futuro qualificado das cidades, requalificado, com a contribuição da ciência e destes saberes, ou deste saber científico específico, ligado ao campo de conhecimento do urbanismo, do planejamento urbano, nessa universidade pública que temos que defender, que eu defendo, como eu falei, militando junto ao sindicato, em particular com o pensamento nas novas gerações, né, para incentivar essas novas gerações que estão vivendo também essa situação. É o que me cabe para concluir essa defesa, cujos agradecimentos por essa oportunidade eu reitero. Alguns desses foram mencionados no memorial, foram nominados no memorial. Enfim, eu fico por aqui. Muito obrigado por estar aqui e por poder fazer essa apresentação remota. Obrigado. Obrigado, Fábio. Agradeço aí cumpriu exatos 50 minutos, mais um, estava